trazer aqui para Niterói realmente algo rico, algo que vai ajudar vocês a entrarem no mercado de trabalho de verdade, que vai ajudar vocês a mudarem de vida. A ideia é essa com a pós-graduação, não é única exclusivamente trazer conteúdo teórico e técnico da TCC, mas sim fazer com que vocês absorvam isso, se tornem especialistas dessa área e possam levar isso para os futuros pacientes, clientes de vocês e entrarem no mercado de trabalho com essa titulação, tá? Retornando aqui, então, o que a gente estava vendo do modelo cognitivo, né? Essa imagem, se vocês jogarem no Google TCC, vai aparecer essa imagem. Ela é bastante utilizada, mas, basicamente, ela está apresentando o início, né? Que vem ali com uma situação. Então, a gente vivencia uma situação, estava explicando aqui anteriormente dos professores falarem, o ser humano, ele passa por uma situação, dentro daquela situação, ele gera um pensamento, esses pensamentos geram emoções e as emoções regulam as ações comportamentais, que são os nossos comportamentos. Então, eu até brinquei que, sabe aquela pessoa que fala, olha, eu fiz isso sem pensar. Mentira, pensou. Só que foi tão rápido o processo foi tão rápido, de situação, pensamento e emoção, ele pensou, já sentiu aquela emoção, ou já estava nutrindo um pensamento, ó, há um tempo que lhe gerava aquela emoção, quando teve oportunidade, teve aquela ação comportamental, tá? Dando continuidade para a apresentação da nossa pós-graduação, quero então apresentar para vocês quais são as áreas de atuação do especialista em TCC. Então, Lara, o especialista em TCC, ele obrigatoriamente tem que ser psicólogo? Ou eu posso fazer sem ser psicólogo? Onde que eu posso atuar sendo um especialista em terapia cognitivo-comportamental? É apenas na terapia, já que o nome já diz terapia cognitivo-comportamental? É só fazendo terapia? Então, aqui eu quero apresentar para vocês brevemente um modelo de carreira. O que é carreira? Porque, às vezes, eu escuto de muitas pessoas falando que, nossa, mas eu não tenho uma carreira. Por que você não tem uma carreira? Ah, eu não ando de terno, gravata, de pastinha na mão, né? Carreira, trabalho numa mega empresa multinacional. Não, carreira não é isso. O que acontece? Antes, realmente, a gente tinha aquela visão da carreira onde você entraria em uma empresa e ficaria nela até o fim da sua vida. E subiria as escadinhas e ia crescendo, crescendo, até você virar CEO, que agora está na moda CEO, né? Você virar o CEO daquela empresa. Só que carreira não é exclusivamente esse progresso de crescimento em uma única organização. Até porque a gente tem pessoas que têm uma carreira bem-sucedida e nem são vinculadas a uma organização. Não tem nem uma CLT. Então, o que é a carreira? Esse rapaz simpático, que eu trouxe a foto dele para vocês, se chama Donald Super. Donald Super foi um professor que ele começou a trazer essa ruptura nos estudos de carreira, porque ele começou a trazer o autoconceito e aspectos subjetivos, ou seja, ele veio e disse, olha, e o sujeito? E os aspectos subjetivos dele? Isso não conta quando a gente vai definir carreira? Porque antes não contava. Até trouxe uma setinha aqui de evolução para vocês, porque a carreira, lá em Parsons, em 1909, a carreira era vista como uma progressão hierárquica em uma única organização. Então, você tinha que estar vinculado a uma organização para você ter uma carreira. E mais, era uma decisão em um único momento da vida. Escolheu essa graduação, acabou, meu filho. Não tem como mudar, vai ficar nela por resto da sua vida. Então, aqui, a gente tem um grupo de pessoas, né? Estamos em 19 pessoas, e algumas carinhas aqui eu já conheço, e sei que são pessoas que estão vivenciando segunda graduação. Ou seja, já fizeram uma ou às vezes duas graduações anteriores, e após essa graduação, essa pessoa agora está vindo para mais uma graduação na área de psicologia e agora quer mais uma especialização. Então, será que vocês têm carreira? Porque se a gente fosse olhar para a definição antiga, não. Porque a carreira é uma decisão em um único momento da vida. Escolheu, já era. Não vai mudar. E hoje a gente sabe que não é assim. O Super, ele vem e fala, olha, carreira não é isso. Carreira é um processo que ocorre durante todo o ciclo vital. Ou seja, todo o ciclo da vida. Então, todo momento da sua vida é carreira. As meninas estavam falando aqui, as professoras, sobre, olha, eu tenho tantos anos de formação, eu iria até mais fundo. Eu não começo a contar o meu ano de formação no dia que eu me formei, que eu peguei meu diploma, mas sim no dia que eu entrei na graduação. A partir do momento que eu entrei naquela universidade, que eu comecei a estudar psicologia, ali eu estou em formação. Ali eu começo a minha experiência na área da psicologia. Então, isso é carreira.
Isso é trilhar uma carreira. Talvez você não tenha chegado ainda naquela carreira que você diz que tem a carreira bem sucedida. Nossa, eu já ganho rios de dinheiro, eu já estou super bem financeiramente. Tá. Então, a gente está olhando pela carreira no sentido financeiro, ok. E aí entra um monte de outras variáveis contextuais, que até a Suzane trouxe aqui na fala dela, que é a parte social. Como é que é a legislação do país onde você mora sobre trabalho? Quanto é o salário mínimo nesse país onde você mora? Qual é o valor? Qual a inflação? Vamos falar de inflação? Qual é o valor do básico de alimentação onde você mora? Será que onde você mora é um local onde é de fácil acesso, ou seja, vem mais barato alguns tipos de alimentos, ou vem mais caro esse tipo de alimento? Porque a gente tem lugares no Brasil que alguns alimentos têm que chegar no barco. Tem que ir lá de barco buscar, então o valor é diferenciado. Todos esses aspectos contextuais vocês têm que levar em consideração quando vocês pensam na sua própria carreira e na carreira de outras pessoas. Porque muitas pessoas que trabalham com a terapia cognitivo-comportamental, as professoras trouxeram a visão dela da clínica, que é ótima, e que eu adoro também, e eu trago um pouco da minha visão, que é um pouquinho fora da clínica, que é dessa parte de trabalho mesmo, da psicologia do trabalho. Então, eu também ministro algumas disciplinas nessa pós-graduação, inclusive a disciplina de psicologia positiva. Sou eu que irei ministrar para vocês, que acho que, se não me engano, é logo as primeiras, ou a primeira disciplina, tá? Que vocês vão entender, para vocês entenderem, então, o que é psicologia positiva. Qual é a mudança de olhar? Da gente olhar um pouco menos para os transtornos, mas a gente tem que olhar, tanto que a gente tem várias disciplinas aqui que elas vão apresentar fobia, ansiedade, vários transtornos psicológicos, toque, tudo mais, transtorno obsessivo compulsivo, tem que olhar, mas também vamos olhar para o bem-estar, vamos olhar para a saúde mental nesse sentido, vamos olhar para a qualidade de vida, vamos olhar para a satisfação no trabalho, vamos olhar para o desenvolvimento profissional, desenvolvimento de carreira, planejamento de carreira, adaptabilidade de carreira. Então, são variáveis que também a gente vai conhecer aqui na pós-graduação. Por isso que vocês não vão ter uma pós-graduação única e exclusiva para psicólogo clínico. Ela é multifacetada. E isso é muito bom para vocês, que vocês vão ter uma experiência muito mais plural e uma formação ampla. Dando prosseguimento, trago esse rapaz aí simpático, que eu adoro, que é o professor Mark Savickas, e ele... a fotinho dele não está preto e branco, porque ele está vivo, ele é vinculado à Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Inclusive, participei de uma conferência com ele, quis conversar com ele, mas arranhei um pouquinho no inglês, não deu muito certo. Prometo melhorar. Ele é muito, assim, um cara muito legal e estudioso da área. E ele trouxe uma definição de carreira porque ele foi aluno do Donald Super, desse rapaz que eu trouxe para vocês anteriormente. Ele foi aluno dele, então ele deu continuidade aos estudos do Donald Super. Então, ele veio trazer a definição de carreira dizendo, Luara, olha, a carreira ela é uma construção subjetiva. Você tem a sua construção da própria carreira, formada pelas experiências passadas, pelas experiências atuais e pelas expectativas futuras relacionadas ao trabalho. Então, carreira é todo o processo de vida. São experiências que você teve no passado, são experiências atuais e são as expectativas que você pretende ainda trazer e vivenciar para o seu trabalho. Então, nunca mais eu quero ouvir de vocês, como eu já ouvi de alguns aqui que me procuraram querendo fazer após, que é, mas eu fiz a minha formação em marketing, agora eu quero fazer psicologia, perdi, todo tempo escolhi errado. Não. Carreira com todas as experiências passadas, atuais e futuras. Lembrem disso. Então, tudo que você aprendeu, todo aquele conhecimento que você adquiriu, ainda assim faz parte da construção da sua carreira. Pelo contrário, você é um profissional melhor. Eu atendi uma cliente essa semana, que ela é biomédica, e aí ela veio conversar comigo, e ela falou, eu tenho muita vergonha de falar das minhas outras especializações, das minhas outras formações. Eu falei, é? Deixa eu ver teu currículo. Aí eu vi, ela era fonoaudióloga, enfermeira, e agora biomédica. E ela não falava que tinha essas duas graduações anteriores, que ela achava que o cliente dela ia achar que ela é perdida. Ele vai achar que eu sou perdida. Eu fiz fonoaudiologia, depois fiz de enfermagem, agora eu estou fazendo biomedicina. Eu falei, pelo contrário. Primeiro que você está dentro de uma grande área, que é a área da saúde. Então, você não saiu ainda nem de um dos colégios da CAPES, por exemplo, se a gente fosse olhar ali para a área da saúde, ciências da saúde. Você está ali. Outra coisa, você está trabalhando com harmonização orofacial hoje, que são botox, preenchimento, a mulherada aqui vai me entender. Ela é biomédica e trabalha com harmonização orofacial. Se tem uma área que mais atua com cabeça e pescoço, é fonoaudiologia. Então, o fonoaudiólogo entende tudo de cabeça e pescoço. Inclusive, algumas questões do nosso rosto que a gente vai fazer da harmonização, regular aqui com um pouquinho a tortinha ou outro, é pela nossa fala, pela nossa dicção, pela nossa
forma que a gente mexe a boca. E a gente, às vezes, faz errado e, por isso, o corpo, né, o músculo fica acostumado com aquilo. Então, tem total relação. E a enfermagem, então, nem preciso falar. Tudo que ela estudou de anatomia e tudo mais dentro da enfermagem. Então, ao invés dela agregar os 20 anos de experiência que ela tinha desde a primeira formação como fonoaudióloga, ela estava escondendo com medo. E aí eu virei para ela e falei, olha só, isso que você está falando é porque você não está absorvendo a sua identidade profissional, você não está construindo a sua decisão de carreira. Você está achando que você está perdido e aí você está transparecendo isso para as pessoas. Agora, se você se coloca no mercado e fala, olha, eu sou biomédica, também tenho uma formação em fonoaudióloga, mais de 20 anos de experiência com cabeça e pescoço, também tenho uma formação que agrega a minha área profissional hoje, que é a enfermagem, e hoje atuo com vocês com a área da biomedicina, com a harmonização orofacial, tratando disso. Cara, ela ganha, inclusive, muito mais autoridade que outros profissionais que são apenas biomédicos, não que apenas de fazer uma graduação seja uma coisa fácil ou menor. Mas, caramba, ela se escondeu. Então, isso na TCC, vocês vão aprender a identificar por que você está tendo esse comportamento de esconder suas formações. Aí a gente volta lá, ó, situação, pensamento, emoção. Então, qual é a situação que ela está vivenciando? Uma situação de transição de carreira, que já gera na gente um monte de questionamentos. Qual é o pensamento que ela está tendo? Ela está tendo um pensamento de que ela está perdida, de que ela fez essas graduações perdidas, que ela, o tempo todo ela deveria ter feito só essa última que ela fez. Então, ela está sentindo que ela perdeu tempo. E aquilo gera uma emoção. Quais são as emoções que ela estava sentindo ali? Medo, vergonha. E aí o comportamento dela era esconder. Então, vocês, com a TCC, vão aprender a captar isso nas pessoas. Não só em contexto clínico, mas também em contexto de trabalho, em contexto organizacional, em contexto dentro de uma empresa, dando uma consultoria, por exemplo, como um consultor organizacional, mas que tem esse conhecimento do ser humano nesse processo cognitivo-comportamental. Tá? E aí o Marcos Savickas, ele traz um modelo, que é o modelo Life Design. Na minha disciplina de psicologia positiva, eu vou trazer bastante sobre o Life Design para vocês, inclusive vou trazer também materiais práticos, como a Su falou, a gente vai trabalhar muito com técnica, né? Contei para vocês que a pós, ela tem a ideia de ter uma porcentagem de carga horária teórica e a mesma porcentagem de carga horária prática, então a gente vai estar sempre fazendo essa dualidade. As disciplinas, geralmente, ela tem 2 encontros, né? A gente trabalha com as aulas quinzenais e geralmente as disciplinas ela tem 2 encontros, as aulas serão aulas longas aos sábados de 9 às 4, então são aulas longas, então a gente vai estar trabalhando bastante naquele sábado em um contexto teórico e no outro prático. Então todas as disciplinas serão desse formato, terão a parte teórica e terão a parte prática. E aí cada professor pode definir a melhor forma da metodologia de aplicação para a aprendizagem. Então, ele pode escolher, não, Lu, eu vou fazer assim, a parte da manhã teórica e prática, e a parte da tarde prática num dia, no outro dia a mesma coisa, manhã teórica e parte prática à tarde. Pode, professor. Ah, não, Lu, eu prefiro fazer teórica toda no sábado e prática no outro sábado. Pode, professor. O professor vai seguir com vocês da forma que ele achar melhor. Até é legal para vocês que vocês conhecerem diferentes metodologias, tá? Formas de aplicação. Mas eu vou trazer para vocês um pouquinho desse modelo Life Design, que é um modelo mundialmente conhecido. Algumas técnicas que a gente aplica com o Life Design são instrumentos específicos que ajudam nessa parte de autoconhecimento, que é o MHC, por exemplo, que é a minha história de carreira. São exercícios, pessoal, que eu estou falando aqui de uma técnica que é mundialmente utilizada. Então, essa técnica, por exemplo, ela já foi traduzida para vários idiomas. Tem tradução para persa, para grego, para turco, italiano, inglês, francês, espanhol, isso nem preciso falar. Então, a gente está falando de técnicas utilizadas no mundo, tá? Porque a ideia da pós-graduação é capacitar vocês para o mercado de trabalho. Então, quando vocês estiverem em atendimento, vocês podem atender ou prestar consultoria para empresas, tanto aqui no Brasil quanto fora. E já aconteceu muito comigo de ser contratada por profissionais que estão morando em outros países, brasileiros que moram em outros países, e lá eles começam a vivenciar a cultura local. Então, você vai ter também técnicas de aplicação dentro do idioma dessas pessoas, né, que você possa passar dentro de outras culturas, que absorvem outras culturas. Porque uma técnica, quando a gente fala de um instrumento psicológico, a gente precisa identificar se esse instrumento ele tem evidências de validade para o Brasil, em brasileiros, em português, porque o nosso contexto cultural, sociocultural, socioeconômico cultural, é bem diferente de outros países. Só aplicar a técnica não muda nada.
Quantas técnicas a gente tem de tantas coisas na nossa vida? A gente tem receita. Se você lê uma receita de um bolo diferente, você vai saber fazer? Você sabe a receita, mas você precisa vivenciar aquilo na prática. Você precisa vivenciar se o seu forno é igual daquela pessoa que fez a receita, se até os ingredientes que você vai usar são ingredientes do mesmo formato, que alguns têm ingredientes orgânicos, outros já não são tão orgânicos. Tem farinha que tem adição de fermento, tem farinha que já não tem. Então, você precisa entender melhor os ingredientes. Assim é na nossa vida profissional. Técnica pela técnica não muda nada. Por isso que na pós-graduação a gente vai ter teoria e, sim, prática e técnica. Entender a aplicação da técnica. Interpretar a técnica. Técnicas com evidências de validade. Ciência que funciona, já foi testada. Tá? Então, na pós-graduação em TCC, aqui na Universo, presencial em Niterói, a gente não vai ter ninguém falando que, eu tenho uma amiga que ela fez assim uma vez, porque minha tia me falou. Não. Evidências de validade. Então, eu estou falando aqui com vocês coisas básicas, assim como eu trouxe uma figura. Tem fonte. Não, onde você pegou essa figura? Você está falando de carreira? Quem é esse cara aí da carreira? Professor Donald Super. E esse outro, quem é? Professor Marcos Savix, vinculado à Universidade de Ohio. Então, vocês vão começar a ver que tem peso. A gente não está falando aqui o que a gente acha legal, aplica isso. Não, tem peso. E quando vocês forem para o mercado de trabalho e se colocarem no mercado de trabalho, vocês vão falar isso também. Não, sou formado pela TCC, dentro da TCC eu conheci o modelo Life Design, que é um modelo mundialmente utilizado, já tem tradução para mais de 10 idiomas, em turco, em persa, em grego, vários países já trabalham com essa técnica e com esse modelo na hora de a gente pensar em construção de vida. Então, Life Design em português significa construção de vida. Então, esse modelo já trabalha com construção de vida, dentro da psicologia positiva, aí você não vai embora. Aí vocês se vendem no mercado de trabalho. Aí vocês se vendem tanto quando vocês forem contratados por uma empresa como um consultor ou algo do tipo, quando vocês forem também para os pacientes de vocês, tá? E quando vocês forem gravar vídeo para os canais profissionais de vocês, Instagram, Facebook, tudo mais, porque não tem jeito, né, pessoal? A gente precisa se colocar no mercado. Não adianta a gente fazer tantas pós-graduações, mestrados e doutorados e a gente não falar isso para o mundo. As pessoas não sabem. Primeiro que a maioria das pessoas não sabe nem muito bem o que é uma pós-graduação, o que é mestrado e doutorado. Então, se a gente não explicar para as pessoas como elas vão dar a credibilidade que a gente merece enquanto profissional, como elas vão dar valor ao nosso trabalho. Essa semana eu coloquei lá nas minhas redes que o CFP entende, né, que o psicólogo ele cobra um valor mínimo por sessão. Aí eu coloquei lá. Aí eu botei o valor mínimo por sessão. E aí veio um monte de gente. Nossa, que absurdo, mas como é que eu vou pagar isso e tudo mais? Só que é aquilo, pessoal, a gente precisa também valorizar o nosso trabalho. É claro que a gente tem questões sociais, tem valores sociais, sim, que a gente pode fazer. Eu, particularmente, tenho uma técnica. Eu faço uma quantidade X de valor social por mês, mas também não dou desconto para mais nenhum outro. Essa é a forma que eu me sinto melhor, para não ficar com aquela sensação de que, poxa, como é que eu vou fazer com essa pessoa? Ela está em sofrimento, ela precisa da minha ajuda, e como é que eu faço? Mas também quem é que me ajuda? Quando a gente vai pagar as contas, né, a gente vai chegar lá pro devedor, nós somos devedores, né? Para o pagador que está esperando que a gente pague, né? E fale para ele, olha, não vou ter como pagar, porque eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. Tudo bem, querida, vai entrar juros para você, você paga quando puder. Então, tudo isso a gente vai conversar também para esse posicionamento profissional de vocês no mercado. Tá? Dando continuidade aqui, eu trouxe para vocês conhecerem o modelo teórico de desenvolvimento profissional. Esse é um modelo teórico aplicado para universitários. Eu trouxe para vocês a referência, que foi a aplicação que a gente fez com universitários. Eu faço parte, inclusive, da construção desse modelo, mas esse modelo aplica-se para tudo na vida. Inclusive, vocês precisam olhar para esse modelo agora, para a vida de vocês, para tomar a decisão se vale a pena se matricular nessa pós ou não. Se vale a pena investir o suado dinheirinho de vocês nisso ou não. Porque esse modelo, ele diz assim, todo o processo de desenvolvimento profissional inicia-se com um objetivo almejado. Então, vocês precisam agora parar e pensar, qual é o objetivo de vocês em fazer essa pós? Luara, eu quero fazer essa pós porque eu tenho interesse em entrar no mercado de trabalho dessa área. Eu tenho interesse em trabalhar com desenvolvimento humano, com desenvolvimento profissional. Eu quero me colocar no mercado como um consultor, como um psicólogo comportamental ou como um mentor dessa área, enfim. Aí sim. Agora, se vocês responderem, não, eu quero fazer essa pós porque sabe como é que é, né?
a gente tem que fazer uma pós, terminou a faculdade, tem que ter uma pós, né? Aí as coisas vão ser mais diferentes. Porque fazer por fazer, quem sabe você não vai ter um bom aproveitamento. E vai jogar o suado dinheiro de vocês no lixo. Então, primeiro passo para qualquer desenvolvimento, principalmente o profissional, na área de carreira, objetivo almejado. Você precisa ter um objetivo com isso. Tá bom o objetivo? Estabeleceu? Passa para análise de competências, ou seja, quais competências eu tenho para alcançar esse meu objetivo? E se o meu objetivo é me tornar um grande consultor na área de carreiras e prestar consultoria para empresas, quais as competências que você precisa ter? O que você precisa saber? Quais competências técnicas? Quais competências comportamentais? Quais competências a nível de conhecimento? Quais habilidades que você precisa desenvolver? Quais atitudes que você precisa desenvolver? Então, aqui você vai analisar a competência que você precisa. Se uma dessas competências envolver conhecimento na área de cognição e comportamento, sim, faça pós-graduação, porque você vai agregar aquela competência que você não tem. Analisou as competências que faltam, agora você vai para as ações de aprendizagem. Ok, quais ações de aprendizagem eu vou efetivamente fazer para suprir essa lacuna de competências? Então, você vai fazer uma ação de aprendizagem formal, que, por exemplo, para fazer essa pós-graduação, essa é uma ação de aprendizagem formal. Leitura de livros da área, essa também é uma ação de aprendizagem, tá? Tudo isso são ações que você vai colocar em prática para aprender e suprir aquela lacuna de competência, tá? Beleza? E também tem as ações informais. O que é uma ação informal de aprendizagem? Uma conversa com um colega de trabalho, um vídeo no YouTube que você vai assistir, um podcast que você vai ouvir, é uma aprendizagem informal, tá? Fez as ações de aprendizagem. Então, vamos lá. Identificou o objetivo. Senhora, eu quero ser um profissional reconhecido nessa área. Analisou as competências que faltam você adquirir. Senhora, eu preciso desse conhecimento, eu preciso entender de comportamento, eu preciso entender de cognição. Eu preciso entender como que eu reprogramo isso aí de pensamento, emoção e comportamento. Eu quero mudar o comportamento. Então, como que eu reprogramo o pensamento e a emoção de um sujeito para que ele mude o comportamento dele? Beleza. Vai fazer as ações de aprendizagem. Vai entrar na pós-graduação, já está se capacitando. Agora você entra no último, que não é o último, que é a identificação de progresso. Como que você identifica que você está progredindo? Como que você identifica que você está avançando? A partir do momento que você começa a se sentir mais seguro para atuar naquela área. E aí, percebam que na identificação de progresso, a setinha volta de novo para o objetivo almejado. Ué, Laura, esse processo cíclico não acaba? Não acaba, porque você vai estabelecer novos objetivos. Então, a partir do momento que você finaliza sua pós-graduação, daqui 15 meses, você finaliza sua pós-graduação, você se sente mais seguro para se colocar no mercado. É claro que vocês não vão se colocar só depois da pós, né? Nesse processo desses 15 meses ao longo, vocês já vão estar se colocando, né? Não vamos esperar só acabar. Vocês já vão tendo novos e novos objetivos. É esse o grande pulo do gato. É aí que vocês começam a se colocar no mercado como profissionais de referência, tá? E aqui eu trouxe para vocês quais são, então, os locais de atuação profissional desse profissional formado na TCC. Olhem quantas coisas. O primeiro deles, eu coloquei ali o atendimento clínico, e todos os outros não necessariamente são clínicos. Ah, agora eu entendi por que não é obrigatoriedade ser um psicólogo para ter a formação de TCC. Porque não necessariamente você precisa atuar na clínica. Você pode atuar na clínica? Sim, claro. É um dos primeiros pilares da psicologia. Quando a gente pensa em psicólogo, ele é clínico. Mas se você não é psicólogo, você pode sim ter esse conhecimento da TCC e atuar nesses diversos contextos profissionais. Então, atendimento clínico, sim. Você pode atuar em treinamentos, você pode atuar com desenvolvimento pessoal, você pode atuar com a mentoria pessoal, que é diferente da mentoria de vida, tem especificidades também, tá? Você pode atuar com consultoria para empresas. Então, empresas que queiram contratar um profissional que entende de comportamento humano, ele vai dar prioridade para contratar um profissional de terapia cognitivo comportamental. Ah, Laura, e o coach? O coach também eu tenho aprendizagem ali, técnica de desenvolvimento humano. Tudo bem, não tem problema nenhum, não tem nada contra o coach. Mas o contratante, ele pode buscar a contratação de um profissional técnico como um coach ou de um profissional como um terapeuta cognitivo comportamental, que além da técnica tem o arcabouço teórico da psicologia. Se coloca e tem a área da psicologia como,
polo fundamental, como a base da pirâmide de crescimento dele. É diferente do coach, o coach já trabalha com outra metodologia, não necessariamente a psicologia. Então, vocês podem, sim, se colocar no mercado como profissional que trabalha com comportamento e presta esse tipo de consultoria com base na psicologia, mesmo sem vocês terem a graduação em psicologia. Inclusive, para aqueles que já têm uma graduação anterior e que têm interesse em entrar na psicologia, pode, ou aqueles que também não querem cursar uma graduação completa em psicologia, porque não tem interesse em atuar com clínica, pode fazer um mestrado em psicologia, tá? Você que é formado em psicologia, pode fazer um mestrado em psicologia, e você que não é formado em psicologia, mas é formado em outra área, que seja a área afim à psicologia, pode sim também fazer um mestrado em psicologia, tá? Outras áreas de atuação, mentoria executivo, vocês podem também, mentoria de carreira, que é o que eu faço, mentoria de liderança, então vocês podem prestar uma mentoria, uma consultoria para profissionais de alta liderança, tudo isso com os conhecimentos que vocês vão ter na TCC. Pessoal, quem tiver dúvidas e tudo mais, tá? Pode ir colocando aí no chat, que aí eu vou organizando aqui na minha fala, já vou respondendo, ou então a gente abre um espaço para resposta depois. Podem colocando se vocês tiverem alguma dúvida, tá? E aqui eu trouxe para vocês os principais assuntos estudados na especialização. Então, o que eu vou aprender nessa especialização em TCC durante esses 15 meses? Então, a gente tem a disciplinas de História e Fundamentos da TCC e Conceituação Cognitiva, onde vocês vão aprender qual é a história, qual é o fundamento dessa teoria, como as professoras falaram no início, né? A gente entra na universidade, escuta-se pouco da TCC, hoje menos, hoje a gente está agregando mais, porque a gente tem mais profissionais da psicologia como professores, como docentes dentro das universidades, mas antes a gente era exclusivamente psicanálise. Até escrevi aqui para vocês no chat, quando a Suzane estava falando, que a minha formação também foi totalmente psicanalítica. A minha formação foi psicanálise, meu estágio final, tudo na psicanálise, e depois eu migrei para a TCC. Então, vocês vão aprender sobre técnicas na prática, então, a teoria cognitivo-comportamental e técnicas na prática. Vocês vão aprender sobre a relação terapêutica, adesão e terapia e ética. Vocês precisam entender um pouco dessa parte, dessa relação terapêutica com o nosso cliente, porque mesmo que você fale, Laura, mas eu vou trabalhar só com empresas, igual você, Laura, eu quero trabalhar só com carreira. Aí eu vou dizer para vocês, tudo bem, você pode ali estar em uma mentoria, e não numa terapia, mas sim, ela tem funções terapêuticas na vida daquela pessoa. Não tem como. Lembra que eu mostrei para vocês a carreira, como ela é algo que é ao longo da vida do sujeito? Então, a carreira é ao longo da vida dela, a história de vida dela. Então, você tem uma relação terapêutica, sim. Mesmo você não sendo efetivamente um terapeuta, um psicólogo, mas você tem essa relação com o cliente de vocês. Outras disciplinas. Transtornos psiquiátricos e uso de substâncias, como que a gente trabalha isso, que são os medicamentos. O psicólogo, nem o terapeuta cognitivo-comportamental podem receitar medicação. Isso aqui fica claro, a gente não receita medicação. Mas você precisa compreender minimamente o uso daquela substância, daquela medicação, até porque você vai tratar, vai acompanhar profissionais e clientes que usam aquela medicação. Você precisa compreender minimamente os efeitos dela, tá? Psicologia positiva e felicidade, a melhor disciplina da pós-graduação, tá? Mentira. Porque eu que ministro essa disciplina, que é de psicologia positiva e felicidade. Então, vocês vão conhecer o que é essa psicologia positiva que é tanto falado, o que é felicidade. Será que a gente pode definir felicidade? Sim, podemos. Como que a gente pode mensurar a felicidade? Podemos. Vou mostrar para vocês. Técnicas também cognitivo-comportamental com criança, com adolescente, a gente vai aprender. TCC no transtorno de ansiedade social e generalizada, tá? Transtorno de humor, depressão, bipolaridade, a gente também vai estudar isso na pós-graduação. TCC no transtorno do pânico e fobias e traumas, a gente também vai trabalhar isso. TCC no tratamento do toque e nos transtornos relacionados, a gente também vai trabalhar. TCC nos transtornos globais do desenvolvimento, que é o autismo especificamente. Então, a gente vai ter uma disciplina com uma profissional, psicóloga, que trabalha exclusivamente nessa área para estar trazendo para vocês. TCC também nos transtornos de personalidade e terapia dos esquemas, sobre isso. Pesquisa